Aqui em estúdio temos António Pedro Vasconcelos, é o promotor, um dos promotores deste movimento Não Tapa os Olhos. António, obrigada por ter vindo ao Grande Jornal. Tem repetido os vários argumentos. Perguntava-lhe, dentre todos eles, qual é o vosso principal argumento contra a privatização da TAP? Eu poria a questão ao contrário, é que não há um único bom argumento do Governo para justificar a privatização. Aliás, já inventou vários. O primeiro foi que estava no memorando da Troika. Nós sabemos, primeiro, que estava como hipotético, depois não estava, aliás, nenhuma das privatizações estava como a totalidade. Foi o Governo que decidiu voluntariamente, pode-se ler no acordo, os termos são do Governo, acelerar e alargar as privatizações, tanto assim que de 5,5 milhões de euros que o Governo se tinha comprometido já vai em quase 9 mil milhões. Depois, como esse argumento não pegava, porque a troca já se foi embora, já se cumpriu, portanto, mais do que aquilo que era exigido, vieram dizer que era impossível, que a TAP precisava de dinheiro e que era impossível o Estado capitalizá-la, quando a Comissária Europeia já veio desmentir também. Portanto, agora já são outras razões e, portanto, não há uma boa razão. Agora, se me pergunta a razão para a TAP ser pública, eu diria que a TAP é uma empresa estratégica. Quase todas as outras que foram privatizadas eram empresas estratégicas, não era por acaso que tem no seu próprio nome o nome de Portugal. Eletricidade de Portugal, Águas de Portugal, que não foram privatizadas, mas estão a caminho. Transportes aéreos portugueses, RTP, que também não foi privatizada, mas era a intenção do Governo também privatizá-la e por aí fora. Portanto, são empresas que são estratégicas e, no caso da TAP, como a RTP, por acaso Vocês estou aqui... são contra a privatização, independentemente da percentagem? Ou a percentagem Não, do quer dizer, capital vamos lá poderia ver. ter Vamos lá aqui ver. alguma... Não, eu acho que é preciso ser claro, quer dizer, a empresa, a TAP, por razões que eu posso avançar, é uma empresa que é pública e que tem que ser pública, porque responde a interesses estratégicos do país. A TAP, como a RTP, são os dois instrumentos que o país tem para usar uma arma que é a única arma que nós temos, que nós herdamos dos descobrimentos, e que é uma arma poderosa que faz com que nós, em vez de sermos apenas um país periférico na Europa, sejamos um país com uma centralidade em relação àquilo que são que é o mundo, os 5 continentes, onde há uma presença lusófona, quer através da diáspora, quer através de vários países que falam português. E, portanto, a RTP e a TAP, e daí que eu me tenho envolvido nessas duas lutas, são dois instrumentos estratégicos fundamentais. E Portugal tem uma posição, sendo um país pequeno, de facto, somos pequenos, não somos um país muito rico, como a Alemanha, como outros países, mas temos essa situação privilegiada no mundo. E, portanto, temos obrigações para com todos estes povos falantes do português. E do ponto de vista estratégico, e do ponto de vista económico, e do ponto de vista da nossa soberania, a TAP é uma empresa absolutamente decisiva. Portanto, não... Admitem uma solução que passasse por ter outros acionistas, mas em que o Estado se mantivesse Muito sempre bem. como Eu sou, acionista para que maioritário? sejamos claros, quer dizer, a TAP é uma empresa pública estratégica, fundamental, deve ser do Estado. Admito que o Estado tenha desde que tenha uma maioria, admito que o Estado abra o capital. Há muita gente, aliás, que está neste movimento e que assinou o manifesto e que tem, digamos, essa posição, e para nós o essencial é que o Estado conserve a maioria e, portanto, tenha, digamos assim, a decisão final sobre aquilo que é o interesse estratégico do país. António, hoje levaram a cabo esta iniciativa, esta manifestação no aeroporto de Lisboa, que me dizia juntou milhares de pessoas. A vossa ideia, À volta de 3.500 à volta de 3 mil. A vossa ideia é também fazer um referendo, Sim, é para também. isso que estão a trabalhar Sim. agora, nessa recolha de assinaturas. Ainda assim, mesmo com referendo, havendo uma maioria no Parlamento, que foi a maioria que os partidos que estão a apoiar o governo que está nesta altura no poder, como é que pensam fazer passar essa iniciativa e as medidas que ela contempla? Vamos lá ver. À partida, haveria um chumbo nós temos anunciado, a noção que há aqui uma luta desigual e que o Governo não só tem essa legitimidade, que é uma legitimidade relativa, porque de facto tem uma maioria, e tem um fator que é muito importante, que é o Presidente da República, que dá a bênção a todas as ações do Governo. O Presidente da República devia ser um vigilante, devia ser o último recurso da nação, não é a prova de cruz tudo o que o Governo decide em matéria de privatizações e outras. E, portanto, nós sabemos que estamos
perante um governo que já se mostrou inflexível, que tem feito privatizações que são muito duvidosas, independentemente da opção estratégica, são muito duvidosas e têm contornos que deviam ser investigados, inclusivamente pela Procuradoria-Geral da República, porque há algumas privatizações, eu não me vou aqui alongar, onde há contornos, digamos, de promiscuidade. Se fugirmos aqui um pouco à questão da TAP, António, mas, portanto, porque há muita matéria. O caderno de encargos que foi aprovado não salvaguarda os interesses nacionais? Não, de maneira nenhuma. Aliás, nós sabemos o que é que vale um caderno de encargos. Quer dizer, nada lhe garante que amanhã, por exemplo, a empresa não vai à falência. Para que é que serve o caderno de encargos? Por outro lado, o caderno de encargos é muito mais vago do que aquilo que o Governo, demagogicamente e oportunisticamente, negociou com os sindicatos. Portanto, as condições são muito mais vagas. Quando se fala em 2 anos, isto é para tapar os olhos às pessoas. Quer dizer, o Governo pode alienar os outros 33% do capital em 2 meses ou em 2 dias. Não, nada impede. 2 anos é o prazo máximo. Não é? E, portanto, de facto, há aqui uma vontade de privatizar a 100%, de entregar isto, e por um preço que é um preço que não está estabelecido, que no fundo vai ser feito à medida do interesse do cliente, sob o pretexto que a empresa precisa ser capitalizada. Mas eu gostaria de lhe dar, assim, muito brevemente, alguns números para os portugueses perceberem de que é que nós estamos a falar. A TAP, nos últimos 5 anos, o número de passageiros transportados aumentou 27%. O número de horas voadas cresceu 15%. Os destinos oferecidos aumentaram 11%. As receitas da empresa cresceram 29%. A empresa libertou 1.059 milhões de euros para fazer face ao endividamento, proveniente de uma compra ruinosa da VEM no Brasil, em encargos financeiros, em investimentos, rendas e leasings. A dívida líquida diminuiu 33%. Portanto, de 1.171 milhões de euros em 2009 para 780 milhões de euros em 2013. António, ainda assim, portanto, vou terminar a entrevista com a mesma pergunta, mas ao contrário. Dizia que um dos principais argumentos é o interesse nacional para não privatizar a TAP. Um dos principais argumentos do Governo é justamente a questão dos prejuízos e do dinheiro. Não privatizando, como é que se torna uma companhia, numa altura em que a concorrência é tão grande e que o prejuízo é elevado, como é que se torna uma companhia Há um jornalista e que também subscreve o nosso manifesto, que diz uma frase que diz tudo, é: deixem a TAP em paz. Quer dizer, a TAP tinha credibilidade e, portanto, financiou-se sempre na banca, a juros razoáveis. Ultimamente, da última tranche que teve que pedir à banca de 100 milhões de euros, teve que ir à par pública e pagou juros de 8%, portanto o Estado está a ganhar com isso. Porquê? Porque estava anunciado um processo de privatização. Enquanto está anunciado um processo de privatização, nenhuma empresa pode ir à banca, porque quem vai emprestar o dinheiro não sabe a quem é que vai emprestar e em que condições. Portanto, neste momento, a TAP está com uma crise que, comparada com a importância que ela tem, a importância estratégica, aquilo que ela vale para a nossa economia, enquanto sendo uma das maiores exportadoras nacionais, dos empregos que gera, daquilo que são os produtos nacionais a bordo. Mas qual seria o plano alternativo à privatização? É manter na esfera pública, quer dizer, mas qual é o problema? Com a concorrência, por exemplo, das low cost, com a concorrência das companhias de baixo custo. Mas sabe que as companhias de baixo custo são apoiadas pelo Estado e pelas autarquias. Quer dizer, vamos lá ver se a gente se entende. E depois, mas porquê é que não vão de existir companhias de low cost? Agora, a TAP tem um papel que as companhias de low cost não preenchem na sua globalidade e, por outro lado, as companhias de low cost gerem-se por objetivos estratégicos, são legítimos, não é? São dos privados, querem ganhar dinheiro, enquanto a TAP não. A TAP não tem, é preciso que as pessoas percebam que não tem dinheiro público há 19 anos. Não há dinheiro do Estado há 19 anos. Pelo contrário, o Estado tem recebido bastante dinheiro da TAP. Até porque os trabalhadores da TAP pagam impostos, a TAP paga IVA, ainda por cima vende a bordo produtos nacionais, quer dizer, portanto, a TAP é um fator de desenvolvimento da economia. Ainda por cima, a TAP voa para cidades estratégicas que são importantes para promover a entrada de Portugal em determinados países, em determinadas sociedades, em determinados negócios. Por exemplo, neste momento, a Venezuela deve-nos já mais de 130 milhões de euros. E o Governo, evidentemente, está a fazer o seu papel, não sei se bem se mal, mas para que o Governo venezuelano pague a Portugal, como deve, aliás, a outras companhias, mas, no entanto, há um interesse estratégico em que a TAP continua a voar para a Venezuela. Porque há interesses portugueses na Venezuela, há portugueses na Venezuela, há negócios na Venezuela. Portanto, essa questão da diáspora, diz o Governo, de qualquer forma, que está
assegurada no tal caderno de encargos, nomeadamente a nível de rotas. Sim, mas ouça, nós sabemos o que é que valem os cadernos de encargos, nós sabemos o que é que aconteceu à Simpor, nós sabemos o que é que aconteceu à ANA. Quer dizer, a ANA aumentou em poucos anos, em 1 ano e meio, lá foi, não é? 5 ou 6 ou 7 vezes a taxa do aeroporto. E os portugueses não têm outro remédio senão pagar, porque é um monopólio. É o maior centro comercial do país. Porquê é que o governo foi alienar a ANA? Dava lucro. Porquê é que foi vender os CTTs? E depois o que é que acontece? Isso é outra das coisas que acontece com estas privatizações. Os CTTs ainda não estavam a ser vendidos. Não é? E o ministro Poiás Maduro anunciava que ia criar balcões do cidadão. Balcões do cidadão. Não é? Mas que o Estado pagava. Portanto, é como as PPPs. Não é? Aquilo que é útil e que os privados não querem pagar, o Estado paga. Portanto, tudo isto é uma impostura. Este governo mete muito medo. As decisões deste governo, isto é uma decisão completamente aventureira. E por todas as outras privatizações anteriores, eu sinceramente acho que os portugueses devem temer muito por aquilo que podem ser as suas coisas. É com esse objetivo que estão a avançar. Deixa-me só dizer mais uma coisa. Só mais uma coisa. As sondagens valem o que valem. Mas 80% dos portugueses já se pronunciaram a favor da manutenção da TAP portuguesa. Portanto, no mínimo, deixem-nos fazer um referendo. Eu tenho confiança em que o povo vai dizer que era TAP. António Pedro Vasconcelos, muito obrigada por ter vindo esta noite ao grande jornal.